vou falar sobre as contraindicações, indicações e os efeitos da ayahuasca, de uma forma muito clara, apesar de ainda superficial. Eu sempre explico isso, porque esse conteúdo é de outro estudo da ordem, né, do tempo polimata, que depois vocês vão ter acesso no nosso sistema, tá bom? Bom, efeitos fisiológicos, né? A primeira coisa que acontece conosco é o aumento da pupila. Então, qualquer coisa que expanda a nível teórico, alucinógico, acelerador de nossa pressão, né, ele vai aumentar as pupilas, né? A nossa frequência respiratória, a nossa pressão arterial, né? Então, tudo isso ele afeta positivamente, em alguns casos, mas também muitos negativamente, como eu já vou explicar ali na frente, né? Ele aumenta o hormônio do crescimento, né? O cortisol, ele libera e faz certas bioquímicas no nosso corpo que são extremamente positivas também, né? A ação pode gerar uma queda de pressão, como eu já tinha falado. Então, você pode ter queda de pressão. Então, se você tem pressão baixa, tem que ir com calma, com muita calma, diga-se de passagem, tá? Frio, né? Súbito, por causa por abaixar a pressão, você tem frio. E ao mesmo tempo, vamos dizer a nível espiritual, né? Entidades de baixa vibração, quando se aproxima, você também tem frio, né? Como também calafrios, né? Temores, essas explosões corporais, né? Que a gente pode estar trabalhando. Outra coisa que ocorre, que é muito comum, é náuseas, vômitos. Por quê? Porque nós não temos as enzimas, a organização fisiológica plena para a absorção da ayahuasca. É muito complicado isso. Tem pessoas que não conseguem ainda digerir leite após mais de 10 mil anos os seres humanos estarem tomando leite, alergia à lactose, né? As alergias têm a ver com isso, com a nossa falta de sintetizar, de absorver aquela substância. Então é natural que você vomite. As tradições falam sobre a limpeza, né? No caminho espiritual a gente fala sobre a purificação, a limpeza, porque o que entra tem que sair de alguma forma, né? O que te fere não é o que entra no teu corpo, o que te fere é que sai, muitas vezes, são as nossas palavras. Mas às vezes tem que ter um ato físico, né? Porque o mundo espiritual trabalha espiritualmente, emocionalmente e materialmente, né? A ayahuasca tem uma ação também afrodisíaca, como ela aumenta a pressão e ela aumenta o vigor sexual, isso é muito comum que ocorra a bioquímica dela. Ela tem muita a questão da armina também, né? A bebida também, ela altera nossos sonhos, eles tornam-se mais vívidos, mais sensoriais, mais visuais, você consegue captar mais bits de informação. Eu já expliquei isso em algum vídeo, que nós temos bilhões de bits de informação em bits segundo, só que nós só registramos milhões, né? Então isso aumenta essa capacidade da sensação onírica, né? Porque a gente parece às vezes estar num sonho quando a gente está nesse processo de ayahuasca, né? A gente pode ter, é muito comum também a distorção de tempo e espaço, porque devido à nossa aceleração mental, a questão de entrar em dimensões, né, esse lado dimensional, o tempo e o espaço é diferente, o que nos confunde. Parece que a gente fica horas, né, numa coisa que durou 15 minutos, muitas vezes. E esses episódios acabam sendo uma soma de situações, tanto visuais como sonoras, quanto táteis, a nível de paladar. Então isso acaba ocorrendo de vários ângulos, né? Muitas pessoas ouvem vozes, né? Dentro desse processo, vêm deidades, deuses, né? Os fenômenos parapsíquicos, né? Que é paranormalidade, né? Parapsicologia, como clarividência, né? Percepção alterada do tempo, é muito comum, né? Que relata também a questão de telepatia. É muito comum a questão de telepatia ser colocada, xamãs, pajés, guerreiros dimensionais de gnose vegetal, né? A gente sabe que isso é muito comum e você entra realmente na pessoa, mas isso é um estudo, um treinamento mais avançado, que não tem nem como dar aqui, nada disso. A armina, por exemplo, um dos nomes da armina, que é um dos componentes que está dentro da ayahuasca, é telepatine. Até o nome em grego
ele remete a essa capacidade de nos conectarmos a outras mentes, a nossas mentes interiores e exteriores, né? Tanto no interno como no externo. Efeitos de flashback, lembranças. É muito comum a primeira vez que você vai num ritual de ayahuasca, você vai ficar com uma voz no teu ouvido, pelo menos 24 horas, repetindo a música, o som, alguma coisa, uma sensação. É muito comum isso. Isso vai sendo dissipado de pouco em pouco. As pessoas às vezes ficam muito alteradas, preocupadas com isso, mas isso é comum que isso ocorra. Nos efeitos cognitivos, né, nós temos a ampliação da nossa percepção. Essa percepção fica muito mais nítida, né, nesses sentidos, né? Nós começamos a observar, isso é muito, muito bacana, né? A observar nosso subconsciente. O nosso consciente começa a ter consciência do subconsciente e começam a conversar. Isso que a gente fala de entrarmos dentro de nós, né? Muitas vezes a relação do espírito da planta, né? Ó, estamos aqui do lado do jagube. Esse aqui é um jagube que estava em flor, né? Agora só tem sementinhas dele. Eu não sei se dá para ver as sementinhas aqui. Aqui nós temos vários jagubes que vão renascer, né? E renasçam. Então, dentro disso, nós temos essa conexão com o espírito da planta. A planta, ela acaba se comunicando conosco. Eu sempre falo disso, do ser imóvel, né? É um ser imóvel e nós somos seres móveis, né? Estamos sempre em movimento. É uma percepção de consciência diferente, né? Nossos processos mentais, emocionais se tornam muito mais profundos, né, dentro dessa relação. Nós acabamos nos compreendendo, nos entendendo, que a gente fala que é o voo da alma, né? O voo do espírito, o voo da águia, muitas vezes também é relacionado a isso. Essa experiência é vivenciada ao gente se mover a nível dimensional. Quando a gente se move dimensionalmente, a gente tem essa percepção clara de voar, né? E isso é muito referente dentro do xamanismo, a questão do voo, né? De nos encontrarmos em mundos paralelos, entrar nessa percepção de mundos paralelos, né? Se tornamos muitas vezes espectadores de nossos próprios atos, que é o que a gente chama de exame da consciência. A gente se torna espectador, para que a gente realmente consiga nos ver de fora para dentro e também do dentro para fora. Então esses insights, essas cartazes como efeito cognitivo, elas são muito comuns que elas ocorram, né? Lembranças de memórias esquecidas, outras pessoas falam de memórias de vidas passadas, uma questão de crença, uma questão de fé, uma questão de compreensão, né? Porque eu sempre falo, né? Você nem resolveu essa reencarnação, né, filhos? Eu estou aqui claramente buscando resolver minha encarnação, passando adiante o que eu aprendi durante minha vida e que ainda vou aprender. É tão difícil, né? É complicado. Então a gente tem que pensar muito, 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 muito de buscarmos essa reforma íntima, né? Essa transformação. Porque se a gente nem resolveu a reencarnação, não conseguimos nem resolver esta reencarnação, imagina você querer resolver a reencarnação anterior. Quer dizer, já tinha um problema, agora você tem dois. Tem pessoas que andam 6, 7, eu andei, na verdade, que foram 13, 14, eu parei. Reencarnações. Muito problema. Saiam desses problemas. A gente só vai a nível reencarnatório quando é necessário para uma cura no nosso ser do agora. Mas isso não deve ser um foco, porque o Pai Supremo, a Mãe Suprema, que não possui nem nome ou forma, que os mentores, que os guardiões, eles vão te guiar para isso se for necessário. Tá? Então, a gente acaba vindo também com lembranças que nos perturbam, né? Visões perturbadoras, como ver espíritos doentes, demônios, né? O famoso chamado da jiboia, né? De você se tornar um mergulhador. Eu sempre falo isso dentro do nosso caminho. Quando a jiboia te engole no processo, que as pessoas muitas ficam horrorizadas, estou lhes dizendo, isso é um convite. Agora, pense bem e adentrar esse mundo, porque é um mundo que precisa de muita dedicação e seriedade, para que realmente as coisas façam a diferença, né, para todos, né, e para nós também. Sabe, o potencial
terapêutico é uma coisa da ayahuasca que ainda está sendo provado, não é uma verdade plena, é uma verdade parcial do nosso ser, sabe? Mas se fala de tratamento de câncer, isso é real, eu trabalho até com vamos dizer assim, pessoas que estão em estados avançados de câncer, às vezes iniciais, e realmente como auxiliador, não é como tratamento principal. Sabe, para completar a nível holístico o tratamento de câncer é extremamente positivo. Né? Ele ajuda na malária, doenças de Chagas, alcoolismo, né? Comportamento suicida. A ayahuasca realmente trabalha positiva nisso. Né? Ansiedade fóbica, autismo, esquizofrenia, desordem de déficit de atenção. Ele ajuda, mas também pode prejudicar, porque depende muito do uso, rotina, quantidade, tudo isso tem, tem que ser refletido. Né? Tratamento de pressão também pode ser usado, ele pode ser usado até como um antidepressivo, mas desde que você não esteja tomando depressivos, que eu vou chegar lá, tá bom? Mal de Parkinson, desordem neurodegenerativas, tudo isso está sendo estudado hoje. E algumas coisas, por realização prática, eu sei que realmente ajudam. No caso de alcoolismo, toxicodependência, tratamento de pressão da forma certa a ser feita, né? Que é você trabalhar isso com doses extremamente reduzidas. Questão de pessoas depressivas, suicídio, isso realmente é inquestionável. Agora, riscos à saúde. Eu quero até ler uma parte aqui do CONAD, né, que é o órgão regulador aqui no Brasil. Né? Ele compreende que os riscos à saúde ainda devem ser investigados pela ciência. É isso. É uma verdade. É real. Temos muita coisa a estudar ainda, porque a nível científico a ayahuasca é muito recente. Sabe? A bebida, na verdade, também eles falam que você não pode levar que a ayahuasca cura alguma coisa, mas sim seu ato de fé dentro do contexto religioso, espiritual ou de coaching que você está, que eu espero que esteja em algum princípio, não igual uma pessoa perdida no meio da selva, porque aí é muito difícil a gente caminhar, né? E que a questão tem que ser levada muito à questão do estudo e da origem da ayahuasca, como é uma questão social, espiritual, relacionada a tradições originais da floresta, né? Então tudo isso tem que ser visto. Né? O uso é relativamente seguro, com os mínimos graus de saúde. E a CONAD fala até que é inofensivo à saúde, ok? E eu vou contestar agora. Eu vou falar coisas que na verdade ninguém quer falar sobre a ayahuasca. E isso aqui ainda é o básico, tá bom? E olha que somos uma tradição que trabalha com ela. Não somos focados na ayahuasca. Até fomos uma época. Este ano, a partir de agora, de algum tempo para cá, a gente desfocou isso. É apenas parte. Porque a ingestão de ayahuasca, além de relatos de fome, de vômito, desculpa, suadores, diarreia, que são instrumentos, né, que a gente fala de purificação na questão do estômago, ela é chamada de lapurga, né, na América do Sul, porque ela purga, ela leva para fora, né, todos os efeitos nocivos e problemas. Só que ela causa também, ela é extremamente perigosa para pessoas que têm problemas cardiovasculares. Isso é uma coisa que a pessoa tem que dar um passo muito atrás. Eu, durante toda a ordem, a gente trabalhou com pessoas com problemas cardíacos, mas com doses exatas, dentro de um conhecimento, nunca ninguém morreu. E vou dizer mais, existem muitos casos de morte por questões cardíacas dentro da ayahuasca, doses elevadas, ou, que também é muito comum, misturas que não são realmente ayahuasca, né? São arruasca, são misturas que têm algumas ervas e alguma forma de componente bioquímico que na verdade acaba sendo bem danoso, né? Então, valvopatia é uma coisa que a longo prazo ela pode ocorrer. Então, pessoas que têm problemas cardíacos graves deviam estar atentos a isso. Outra questão que o CONAD fala é sobre a questão de gestantes, né?
eles falam que não demonstram efeitos danosos à saúde, tendo em vista a inexistência suficiente de evidências científicas e estudos específicos, e decretou isso numa resolução 54, tá, quanto ao uso da ayahuasca. Eu questiono de uma forma muito clara. Existem estudos de ratazanas feitos em ratos, em que as ratazanas que eram gestantes tiveram vários problemas referente à gestação dos fetos. Isso, existe uma deliberação bem clara sobre isso. Menores de 18 anos no Brasil só podem tomar ayahuasca através de autorização dos pais. Na ordem, eles não podem, entendeu? A não ser que o pai realmente saiba exatamente o que está fazendo, mas mesmo assim é uma coisa meio restrita aqui dentro da ordem, porque isso tem a ver com evolução espiritual, tem a ver com o momento de start, né? Então, a gente percebeu dentro desse estudo que dosagens altas em ratos, dosagens que chegam a 50 vezes, 20 vezes o que a gente faz em rituais tradicionais, levando em conta, ritual tradicional é o quê? É um ritual em que já foi certificado cientificamente, quer dizer que aquela componente, que isso existe dentro da União Vegetal, tem uma certificação, existem algumas tradições que o climatismo também tem isso, que ele está muito exato as plantas que são usadas, né? No caso, isso aqui de novo, isso aqui é um jagube também ourinhos, né? Prata, é igual não, isso aqui é um tucunacá, desculpa, isso aqui é um tucunacá. E utilizar-se da mesma componente, a gente tem essa segurança bioquímica, isso é muito importante, né? Na questão de saúde mental, aí eu tenho também outras ressalvas, né? Em relação à causa e efeito entre o uso da ayahuasca, né? Desenvolvimentos de problemas psicológicos ou psiquiátricos não foram encontrados quadros de psicopatia, né? Não foram encontrados também em jovens de 15 anos nos estudos que foram feitos. Só que eu devo relatar uma coisa, eu cheguei ao ponto de ir ver os estudos, né? Eu li os estudos, alguns são da USP. Só que esses estudos, eles só fazem parte de pessoas que estão já dentro da tradição há muitos anos. Há muitos anos. Não são pessoas que tiveram um grupo também de pessoas que tomaram pela primeira vez, que usam há pouco tempo. Então, na verdade, o quadro mostra que a tolerância do próprio efeito da ayahuasca faz com que essas informações sejam parciais. A gente realmente não consiga uma informação plena sobre isso. E isso é uma coisa muito a se levar em conta, já que no caso de a nível psiquiátrico, né, a gente sabe que qualquer coisa que seja inibidor de maus, né, é contraindicado a nível de remédio. Por exemplo, Prozac. Se você tomar um Prozac, você não pode fazer ritual, tomar ayahuasca pelo menos 6 semanas, no mínimo. Tem pessoas que tomam medicamentos psiquiátricos e vão tomar ayahuasca. Eu sempre tive isso na ordem de negar a ação a isso. E alguns ajudá-los com pequenas uma dosagem mínima para avaliação, para a organização da parte bioquímica, porque muitos remédios, depressão e muitas coisas que a gente toma pode ser substituído, mas isso tem que ser com acompanhamento médico. Eu não sou médico, eu sou um mestre espiritual. Eu ouço os médicos, eles nos ajudam a nos compreender de uma forma mais segura, sem cegueira, sem uma fé cega. Temos que levar isso de uma forma bem direta, né? E isso pode causar algumas coisas bem severas, né? Como hipertensão descontrolada, doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, né? E o famoso histórico psiquiátrico, né? E a nível psiquiátrico, eu aprendi que, na verdade, as pessoas que tomam ayahuasca, elas têm têm o dobro de casos
em referência à população. A população normalmente tem 1% de problemas relacionados à psiquiatria, psicologia, psiquiatria mais especificamente. As pessoas que tiveram o uso da ayahuasca, existe um dado de 2,1. Então é o dobro das pessoas que não tomam, mas isso não quer dizer que ela provoca isso. Não. O grande ponto é que, na verdade, ela revela um problema que você tem, que pode se despertar, que pode não, desculpa, vai se despertar a uma idade mais avançada. Ok? Vai despertar, é uma questão de tempo. Ela revela, ela não provoca questões psiquiátricas, ela revela o problema que você tem internamente. E muitas vezes não foi diagnosticado, na verdade a maioria não é diagnosticado. E misturar ayahuasca com algumas outras ervas, como, por exemplo, mescalina de peiote, de uaxuma, filho, o uaxuma, ele pode ser misturado dentro de um certo limite. Agora, a mescalina específica, porque poucas pessoas sabem que o uaxuma não tem praticamente mescalina, mas o peiote sim. E isso é extremamente danoso. Tá? Misturar com álcool, erva de São João, lítio, cavá, catron, né? Antiminas, né? Que são tipo cafeína, êxtase, cocaína, opioides, sabe, barbitúricos. Você não pode misturar com nada disso. É complicado falar isso para as pessoas, porque as pessoas escondem isso. Mas vocês não podem misturar, vocês vão danificar a saúde de vocês têm que ser sempre honestos sobre isso. A ayahuasca pode ajudar vocês a superar essas questões, mas desde que vocês sejam honestos, verdadeiros e procurem pessoas qualificadas para o fazê-lo. Não é um maluco da esquina que eu já vi isso, tomou 5 vezes a ayahuasca e abriu um templo, uma casa de xamânica, não xamânica. Não é assim, né, filhos? Você tem que se tornar isso. Então é importante a verdade, sabe? E tem coisas assim que as pessoas nem acham que é tão importante. Por exemplo, 48 horas antes você não pode comer cúrcuma, sabe? Você não pode comer ginseng, você não pode tomar camomila, erva mate, gaúchos vão ficar chateados comigo, né? Não pode tomar erva mate 48 horas antes de fazer a ayahuasca, né? Noz moscada, né? Entre outras ervas. Tem várias coisas que a gente come naturalmente que a gente deveria evitar quando a gente toma ayahuasca. Não se deve interromper nosso tratamento médico simplesmente para tomar ayahuasca. Você não deve fazer isso. O ayahuasca tem que ser um complemento, tem que ser uma coisa para ajudar no teu processo. Se você vem com essa questão de cura física e emocional, entendeu? Se você vem com essa questão de cura física e emocional, tem que levar em conta o teu médico, o teu psicólogo, o teu psiquiatra. Tá? Porque eles estão ali para te ajudar, auxiliar para você se tornar o que você está realmente querendo ser, né? Uma pessoa mais livre, mais leve, mais serena, mais plena, né? É muito comum também o uso de ayahuasca com cannabis. Mas existem estudos, com todo respeito a algumas tradições, a gente sabe que fazem isso junto, né? Mas existem estudos que falam sobre problemas cardíacos, surtos psicóticos, ataque de pânico, crise de ansiedade, né? São muito comuns nisso. O que não ocorre com elas isoladamente. Quando você junta no mesmo processo é complicado, mas quando você separa é outra questão. Esses danos eles não ocorrem realmente, né? Eu acho que é isso. Queria falar também sobre a questão de algumas doenças que você também não pode entrar, que são quadros psicóticos, né? Quadros psicóticos não devem tomar ayahuasca. Pessoas com bipolaridade, esquizofrenia. A esquizofrenia você ajuda até um certo limite, depois se atrapalha. A gente tem o caso do Glauco, né? Que infelizmente faleceu devido a um esquizofrênico em surto. Então isso é uma coisa a se levar muito em conta, essa questão referente à esquizofrenia, a quadros psiquiátricos, né? Porque realmente a inserção, para quem toma ayahuasca, é 2,1, está até aqui, né? E, na verdade, a população está em 1% apenas.
Então é mais do que o dobro. Tem que se levar em conta que esses estudos psiquiátricos só irão agravar o problema.